Vamos falar de jejum, então. O texto que... Vou ler alguns textos antes com vocês, de começar a falar, tá? Então, o primeiro texto que a gente vai ler é Mateus 6, tá? Deixa eu abrir aqui. Mateus 6. Mateus 6, abrir mais a janela? Peraí. O que você acha dele? Melhorou? Mateus 6. Você manda abrir a janela porque você sabe como é a disposição aqui do quarto, né? Ó, Mateus 6. Eu tenho medo que as outras pessoas passem aqui que estão na minha sogra, talvez venham querer conversar aqui bem na hora que a gente tá na live ao vivo, imagine. Mateus 6 fala é o Sermão do Monte, tá, gente? Então, ele vai falar várias questões aqui, né? E no capítulo 6 é quando vai ensinar o Pai Nosso, vai falar sobre ofertas, vai falar sobre entrar no seu quarto, enfim, né? E Mateus 6, 16, 18, a gente vai ver. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará, tá? Essa é a primeira passagem que eu vou ler. Vou ler mais uma, que está em Mateus, né? 9, 15. Mateus 9, 15 fala assim. Deixa eu só pegar aqui o contexto. Ele estava falando, né? O problema relacionado ao jejum. Então vieram vou ler o 14, tá, gente? Vieram então depois os discípulos de João Batista. Eles perguntaram: por que jejuamos nós, no caso ele está falando os discípulos de João, os fariseus jejuam muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então ele estava questionando Jesus porque os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Aí Jesus responde: podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Tá? Eu vou ler 3 passagens, e dentro dessas 3 passagens nós vamos caminhar, tá? Tudo que a gente vai estar conversando, vai estar meio que conversando com essas passagens, tá? Mais uma em Mateus, que é Mateus 17, 21, tá? É a ocasião em que os discípulos tentam expulsar um demônio e não conseguem, né? Aí no 19 fala assim: então os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-los? E eles lhe respondeu, né? Por causa da pequenez de vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas, e no 21 fala: mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Tá? Esse é o 21. Então, esses 3 versículos, tá? Que nós vamos, a princípio, nos basear, e aí eu vou comentando com vocês. Nos evangelhos, né, nós estamos aí mencionando, né, 3 tipos de jejum no Novo Testamento. O que a gente precisa entender, primeiramente? Que jejum não era obrigatório como lei, como ordem, tá? A única assim, ordem que era dado referente ao jejum aconteceu no Antigo Testamento, quando eles tinham, né, o povo tinha por lei, por regra, uma vez por ano, jejuar
que era no dia de expiação, né? Tinha as 3 festas judaicas que aconteciam durante o ano. Uma delas era da expiação e eles tinham ali a orientação de jejuar. Esse jejum que eles faziam nesse período do ano era para sacrifício pelos pecados, tá? Que era a festa de expiação, tá? No Antigo Testamento, como ordem, tá, gente? Não se dá nenhuma ordem sobre jejuar. O que a gente vai encontrar no Antigo Testamento é ocasiões em que, né, determinadas pessoas jejuaram, e nós vamos falar dessas ocasiões, tá? Mas não é uma ordem, né, como os 10 mandamentos ou outras ordens. Comparando com a oração é ordem, né? Há 1 milhão de mensagens, de versículos falando que você tem que orar. O jejum não é colocado dessa forma, não é colocado como uma ordem, ok? O jejum, no Antigo Testamento, nem se tem, assim, a tradução, não é que não se tem, a tradução mais correta para a palavra jejum, tá? Quer dizer afligir de alma, tá? Isso que quer dizer jejum, né? No Antigo Testamento. Então, Levíticos 16, eu vou ler aqui um versículo para vocês, do Antigo Testamento, a tradução, assim, vamos dizer, a tradução mais, né, a explicação, né, melhor aí pro jejum, tá? A minha cachorra, que nunca é cachorra, resolveu ser cachorra e não parar de latir agora. Ó, 16:29. Aqui para ler a Bíblia a gente tem que pôr o óculos. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligirei a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Tá falando sobre a festa de expiação. Então tá dizendo que nesse dia você vai afligir sua alma, você vai jejuar, tá? É isso que quer dizer. Então, jejum tem a ver com afligir de alma, tá? Vamos conceituar várias coisas. Depois, gente, isso era o que o povo judeu, a maneira que eles praticavam, tudo. O povo é uma coisa, tá, gente? Judeu. O judaísmo é outra coisa. E o judaísmo vai surgir no período interbíblico, tá? É naquele período fim do Novo Testamento para os evangelhos. É chamado de período interbíblico, as pessoas falam, é um período de silêncio, enfim, tá? É um período que surge a religião do judaísmo, tá? E o judaísmo, eles tinham a prática de dar esmola, tá? De orar e de jejuar, certo? Era uma prática do judaísmo, né? Eu já falei, né? Eles jejuavam 2 vezes por semana, de segunda e de quinta, tá bom? Era algo que os fariseus faziam bastante, certo? Então, o jejum, ele não é uma ordem, ele não é obrigatório. Se você não fizer jejum, você não peca, tá? Você não tá deixando de cumprir algo. Porém, né? Jesus mostra que é algo bom, Jesus mostra que ele espera que a gente faça, porque quando a gente leu a passagem de Mateus 6, ele fala, quando jejuares, tá pressupondo que você vai jejuar, concordam? Quando ele fala que enquanto o noivo tá presente, por que eles vão jejuar? Eu tô aqui, né? Por exemplo, uma pessoa vai para um casamento, ela não vai em jejum, ela vai comer, ela vai beber, né? E ali Jesus está falando assim, o noivo está aqui com eles, por que eles vão jejuar, né? Mas haverá o tempo em que o noivo não estará mais aqui, então será tempo de jejuar. Ou seja, será bom para eles jejuarem quando eu não estiver mais aqui, mas por enquanto eu estou aqui, né? E depois o Mateus 17, que a gente leu, que a gente vai falar no outro momento, que é lá da expulsão do demônio, vocês vão entender, né? Então, Jesus mostra, né, que ele espera que haja essa prática, né? Ele praticou o jejum, mas também só praticou uma vez. Em muitos momentos fala que Jesus saía para orar.
Mas a única vez que Jesus jejuou foi uma única vez, foi 40 dias, tá certo, mas foi uma única vez, tá? Pelo menos é a única coisa mostrada na Bíblia, né? Então, muitos teólogos, eu escutei várias pessoas, e o que eles entendem, estudando teologia e tudo mais, é que assim, foi o único jejum que Jesus fez mesmo, tá? Até aproveitando, eu escutei bastante coisa, as mesmas fontes que eu tenho sempre repetido aqui para vocês, até para dar crédito a quem crédito, né? Mas, tá? As minhas maiores fontes porque assim, gente, eu estudo, eu busco ouvir pessoas as quais eu confio no que elas ensinam, tá? Elas têm credibilidade para mim. Só que é assim, né? Que nem o pessoal aqui, quem me conhece sabe que eu escuto muito o pessoal do Bible Talk, o Bible, mas os teólogos que ele tá sempre levando ali nos podcasts dele e tudo mais. Porém, eu ouvi algumas coisas que não era como eu enxergava o jejum, como eu entendia o jejum. Então, eu meio que não aceitei muito fácil o que eles estavam falando, alguns estavam falando. Eu tive um pouco de resistência, né? E não concordei, né? Então, continuei estudando, continuei pesquisando. Então, pessoas que me convenceram muito biblicamente e que estava dentro do que eu cria, embora eu fui ensinada em mais algumas questões, tá? As meninas que estão comigo no Ferroce sabem algumas coisas sobre jejum, porque eu já expliquei isso para elas, que é sempre o que eu crio, né? Mas eu fui ouvindo mais coisas, então, né, a gente vai aumentando aí o nosso conhecimento e a nossa informação sobre o assunto. Mas as duas pessoas que mais me influenciaram nesse estudo foi tio Nico, né, pastor Nicodemos. Ele dá uma aula incrível sobre jejum, né, bíblica de ponta a ponta, e Luciano Subirá. Para mim foi os dois que melhor me convenceu, né, e tudo muito bíblico, né? Então foi as duas pessoas que eu, né, mais me identifiquei ouvindo, tá? Então tem muito do que eles ensinam também aqui nesse estudo, tá bom? O jejum então faz parte, né, da vida cristã, né? E a gente entende o seguinte: no Antigo Testamento, como ordem era uma só vez, né? Porém, os judeus piedosos daquela época faziam jejum várias vezes, por vários motivos. Então, o que eles buscavam quando eles faziam jejum no Antigo Testamento? Eles queriam ter mais da presença de Deus na vida deles. Era uma expressão de quebrantamento para eles. Por quê? Eles ficavam tristes por conta do pecado cometido por eles próprios, ou de repente um pecado cometido ali pelo povo, e eles se colocavam em jejum, em arrependimento. Eles queriam afligir a alma por conta do pecado mesmo. Eles estavam arrependidos, eles estavam tristes pelo que aconteceu. Então eles iam e faziam jejum por isso. Eles jejuavam também por angústias, mediante calamidades públicas, né? Calamidades assim públicas, né? Chuva que não vinha, né? Alguma crise que estava tendo ali entre a economia da época e tudo mais. Eles jejuavam porque estavam em momento de guerras, né? Então eles jejuavam e oravam muito em situações como essa, tá? Então, e Jesus esperava que os discípulos também viessem a jejuar, né? Mas eles não faziam com frequência, não era uma prática tão frequente. Porém, por isso que ele diz que quando o noivo for tirado, né, vão precisar jejuar mais, com certeza, tá? Então, orar tem que ser com frequência, né? E é uma ordem. O jejum já não entra nessa categoria, né? Como eu falei, Jesus saía muito para orar, mas não se menciona que ele estava sempre jejuando ou não, né? Ele jejuou uma vez. Então, para a gente entender um pouco onde o jejum entra ali no Antigo Testamento, né? A gente vai ver um pouco no Novo também. Esther, né? Muitas pessoas conhecem essa passagem, tá? Que é o jejum de 3 dias, tá? Então, em Esther 4:3,
Mordecai, que é o tio dela, ele vai ficar muito aflito, vai ficar muito angustiado, né, pelas questões que estão acontecendo ali do povo, né? Então ele começa a jejuar, ele fala pro povo jejuar, então é mencionado ali. E depois ele vai falar com a Esther, né? E a Esther, que era rainha naquele momento, ela precisava entrar na presença do rei para falar com o rei sobre o que estava acontecendo com o povo dela. Até então, nem que ela era judia, o rei sabia, né? E também não podia entrar na presença do rei sem ser convidada. Mesmo ela sendo a rainha, ela não podia entrar se o rei não chamasse ela, né? Então era uma situação muito delicada. E aí ela, né, convoca o povo para que jejue 3 dias. Total, não comer e não beber, tá? Isso vai estar em Esther 4, 15 e 17, né? E o jejum que ela pede é jejue por mim, para que eu tenha o favor do rei, para que eu entre na presença dele, não seja morta e consiga, falando com as minhas palavras, falar com ele a situação. Então, nesse momento foi aplicado um jejum, você vê, que afligiu a alma de Mordecai, de Esther, né, e do povo, colocou o povo nessa condição de aflição, de afligir de alma, para que pudesse interceder por essa situação. Um outro momento vai ser em Esdras 8, 21. Eles estão em viagem, tá? E Esdras, eles falam, ó, vamos nos colocar em jejum, né? Para nos humilhar perante Deus e pedir, né? Que Ele cuide de nós. Então, uma posição de se humilhar e pedir o cuidado de Deus para uma viagem que esse povo estava fazendo. Neemias 1:4. Neemias lamentou, orou e afligiu sua alma. Fala ali claramente, afligiu sua alma em arrependimento, em clamor pelo povo, né? Ao ver os muros caídos e toda a situação do povo de Israel, tá? Neemias. Nos Salmos, a gente vai ver muito pouco isso, né? Tem o Salmo que eu vou ler depois com vocês, que até nem pus ele aqui, ele tá mais pra frente, que acho que é Salmo 35. E também tem o Salmo 109, se eu não me engano, que também menciona sobre fazer jejum e afligir a alma e se humilhar perante o Senhor, tá? Zacarias 7. O que Zacarias vai mostrar ali? Na verdade, é um capítulo que vai falar um pouco do jejum, mas ele vai falar assim, é uma crítica, é uma exortação. Falando, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo? Vocês acham que esse jejum adianta alguma coisa? Ele vai falar algo nesse sentido, tá? Mostrando quanta prática errada eles estavam fazendo. Zacarias 7 dá para fazer uma comparação com Isaías... Comparação não, uma ligação com Isaías 58, que é o verdadeiro jejum que o Senhor espera de nós. Que esse a gente vai ler no final e vai meio que encerrar nosso assunto, tá? Em Zacarias 8:19 vai falar de um jejum em ação de graças, em agradecimento, né? Ainda assim é um afligir de alma, mas assim, sendo grato ao que eles estavam ali recebendo. Em 2 Crônicas 23, Josafá jejua, que é o rei, né? E convoca o povo a fazer isso, a afligir sua alma para pedir socorro a Deus por conta da guerra, tá? 1 Samuel 7:6. Samuel orienta o jejum para arrependimento e consagração. O famoso, né? Porque é famoso, todo mundo fala, né? Do Joel 2:12, né? Convertei os vossos corações em orações, súplica e jejum, né? Então, em choro e lamento, se aflijam, né? Então, ali tá falando de uma condição assim, do povo buscar, do sacerdote se colocar na presença de Deus em súplica, oração e jejum, tá? Daniel. Daniel jejuava, tá?
A gente pode ver, por exemplo, em Daniel 9, 2, 3, ele jejuava enquanto orava e suplicava e afligia sua alma perante Deus. Então, se você estudar o livro de Daniel, dá a entender, pelos estudos, que ele era alguém com prática de jejum, tá? Daniel 1:8, que é lá no começo, ele faz uma proposta ali para os eunucos, tal, e conversa sobre não se alimentar de todas as iguarias, né? A situação é ainda que os eunucos não querem fazer isso porque eles vão ficar com a cara de doente, eles não vão ficar com aparência ruim, vão ficar muito magros, tal, e depois quando eles fossem se apresentar perante as autoridades lá, iam falar, poderiam brigar com os eunucos, tô colocando com as minhas palavras, tá, gente? E Daniel fala assim, faz um teste com a gente, faz 10 dias, só nos alimente com isso, tá? E depois você fala como a gente vai ficar ou não, e aí, se tudo bem ou não. E em Daniel 10, 2, 3, ele vai mencionar que ele fez uma separação, né, de 3 semanas, é o que as pessoas falam, 21 dias, né, para ter mais clareza de uma visão que ele estava por receber, tá? Daniel, gente, é uma coisa muito assim, ele era alguém, fica claro, até pelo versículo 9, 2, 3, que ele tinha uma prática de jejum, tá? Mas os estudos que eu fui ver, tá, sobre isso, muitos colocam o que Daniel fez como consagração, não como jejum, tá? Vocês vão entender por quê, a gente vai voltar na questão do afligir de alma, tá? Mas que ali seria só uma separação para se consagrar. Tanto é que ele fez a consagração até para poder entender melhor a visão e tudo mais, enfim. Não é todo mundo que aceita, teologicamente falando, jejum de Daniel. O que Daniel fez é muito mais assim, para alguns uma dieta do que um jejum, tá? E vocês vão entender por quê. Porém, há quem chame de jejum que ele fez, tá bom? Vinha, você chegou, tava faltando você. Então, a gente pode assim, ó, essa questão aqui de Daniel, que ele fica ali as 3 semanas, ele precisava entender melhor a visão, porque ele é alguém que teve várias visões e essas visões vão ter tudo a ver com o fim dos tempos, né? Então havia muita necessidade de esclarecimento e ele queria entender melhor, então ele se consagrou para isso, tá? E é aí que a gente pode linkar, não linkar, né? Relacionar também com um versículo de Mateus 17, 21, que, né, Jesus fala, ó, esse tipo de demônio, essa casta de demônio só sai com jejum e oração, certo? É jejum feito, né? Já que a gente está falando por que as pessoas jejuavam, para que você pudesse estar mais consagrado para um fim, entender mais a visão, estar mais cheio da presença de Deus para poder expulsar um demônio, tá? Pode ser isso, entendeu? Que as pessoas faziam jejum para ter essa possibilidade, né? De estar mais conectados ao espiritual, vamos pôr dessa forma, tá? Por enquanto eu só tô definindo o que cada jejum tinha por objetivo, tá? Esses que eu tô mencionando. Atos 13, gente, em Atos dos Apóstolos, gente, só fala de jejum 2 vezes, tá? Atos 13, 1, eles jejuaram para separar Paulo e Barnabé para a viagem missionária. É a primeira viagem missionária que vai acontecer. Então, os apóstolos ali, os discípulos estiveram em jejum e oração para saber quem ia, e foi Paulo e Barnabé, e essa é a primeira viagem missionária. Vinha! Você vai ter que compartilhar aqui muitos versículos que eu já li. Mas enfim, não vou repetir tudo, tá? Tava faltando você. Em Atos 14, no final de Atos 14, eles vão jejuar para a eleição dos presbíteros, certo? Então, nas cartas de Paulo, não há uma ordem para jejuar, somente para orar, tá? Então, é um jejum
fica claro que o jejum era voluntário o tempo todo, era opcional. Então, vamos lá. Jejum é voluntário, jejum é para consagração, nem poder, né, nos colocar aí, ouvindo melhor a Deus e tudo mais, é para dedicação a Deus, é para mortificar a carne, o eu, né? Jejum é para nos colocar num lugar de fortalecimento do espírito. Jejum, e agora é regra. E é aqui que eu queria esclarecer algumas coisas que eu posso estar equivocada, mas na minha experiência de convertida, tenho 44 anos, me converti com 18 para 19. E tudo que eu me envolvi ou eu vi de pessoas, de grupo, de igreja fazendo jejum, né, foi sempre de um jeito e dessa forma nunca foi me esclarecido. Embora há alguns anos eu entendo que seja assim. Que é o quê? Jejum só preste bem atenção quem ouvir essa live depois também, jejum só é aceito, só tem sentido acompanhado de oração. Então assim, você acordou amanhã, hoje por exemplo, vamos pôr dessa forma, às 10 horas da noite, você não vai mais comer, e você vai comer só amanhã às 3 da tarde, ok? Porém, às 10:30 da noite você vai dormir, vai acordar amanhã cedo, vai trocar de roupa, se preparar e vai para o trabalho. E você vai trabalhar o dia inteiro. Às 3 horas da tarde, que foi, estou dando um exemplo, foi o que você definiu, você vai comer alguma coisa e depois tudo continua normal. Esse jejum que você fez não valeu. Por quê? Você continuou com a sua atividade normal, com o seu dia a dia normal, com a correria do dia. Jejum tem que ter oração. Você precisa sentir que a sua alma está desesperada por comida e orar e suplicar e falar com Deus nesse tempo. Se não for acompanhado de oração, não faz sentido algum. Não jejue. É essa a questão que, gente, isso foi uma das coisas que ficou mais claro para mim. Não teve uma pessoa que eu ouvi ou um estudo que eu busquei e tal que não falem a mesma coisa, tá? Ficou também muito claro, assim, muito definido que a prática de jejum constante, feito muitas vezes, é uma prática muito mais do povo pentecostal do que dos reformados. Os reformados, quem são os reformados? Metodista, presbiteriano, batistas, né, mais tradicionais e tal. Eles jejuam muito por ação de graça, por alguma questão, jejum público, que eles chamam, que é a igreja se coloca por jejum por um motivo que não tem a ver com a igreja ou com coisas pessoais, tem a ver com a nação. Por exemplo, eles vamos jejuar pela pandemia, eles se colocam assim, ou por situações específicas que cada um jejua por aflição de alma mesmo. Eles jejuam, são bem contidos no jejum, né? Já o pentecostal jejua por diversas coisas, só que o que fica muito claro é que o pessoal reformado entende bem mais profundamente isso, porque eles jejuam com o objetivo de orar enquanto estão jejuando. Porque, gente, nesse momento que a gente tá em jejum, a gente tá sofrendo porque tá com vontade de comer. Que nem, por exemplo, agora, eu não tô em jejum, né? Tô aqui, mas eu tô com fome. Eu almocei, não comi mais nada, tô com fome agora. Então, é aquela fome que incomoda, e você não vê a hora de comer alguma coisa. Então, esse afligir de que a comida tá faltando e a sua carne precisa da comida, vem acompanhado da oração. E aí a gente começa a ficar mais sensível a Deus. Por quê, gente? Porque eles colocam, o que se explica é assim, se é um afligir de alma, né? Eu entendo que eu tô sem comida e meu corpo precisa de comida. Poxa, eu tô 10 horas, 12 horas sem comer, o meu corpo precisa de comida. Então eu tenho que ter a seguinte associação. Assim como o meu corpo precisa de comida e eu estou sofrendo por isso, a minha alma precisa de Jesus. A minha alma precisa do Senhor. Essa conversa tem que acontecer para que esse jejum esteja acontecendo de verdade. Ele seja realmente real, tá? Então,
não comer, ficar trabalhando, ficar vendo Netflix, ficar, sei lá, curtindo aqui nas redes sociais, e eu não tenho um momento de oração com o Senhor, nesse tempo de jejum, não fez sentido. Não quer dizer que você vai passar as 8 horas que você está em jejum, 10, orando, até porque as pessoas não ficam todo esse tempo, sendo que tem, às vezes, trabalhar e fazer coisa, mas é um momento que você tem que ter um tempo com Deus. Então, o que isso nos leva a pensar? Que para eu consagrar o jejum, para fazer um jejum, eu tenho que pensar numa data, num dia, de uma maneira que eu vá ter um tempo para Deus. Senão não vai adiantar fazer, tá? O jejum, então, sempre coração. Mas a oração nem sempre precisa estar com jejum, né? O jejum tem a mesma também máxima da oração. O jejum não muda Deus, tá? Ele tá ali por uma forma de consagração, de nos levar mais para perto de Deus. Então, tirar aquilo que sustenta a vida e sofrer mesmo por ter fome. Sem comida no corpo, gera um efeito na alma, que é a dependência de Deus. Eu não como, eu sinto falta. Então, eu jejuo para entender que a minha alma precisa de Deus, tá? Vou ler o Salmo 35, 13. Aí, gente, de sempre, tá? A live cortou aqui, deu 1 hora. Se tiver faltando alguma coisa, que eu acho que vai estar, eu entro de novo, tá? Então, vamos lá. Salmos 35, eu falei, né? 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, e as minhas vestes eram pano de saco, e eu afligia a minha alma com jejum. É isso que é o jejum. Esse é um versículo para super marcar aí e não esquecer, tá? Eu não tinha marcado ele. Gente, só um minutinho que eu vou acender mais uma luz. Espera aí. Rapidinho. Porque já ficou ruim para eu ler. Deixa eu continuar. Nós estamos numa era, gente, que a gente fala do hedonismo, é o culto ao próprio eu, as minhas satisfações, aquilo que me faz bem, me faz feliz. Por isso, nós também somos uma geração, quando eu falo geração, é a geração desse tempo, que não é muito da prática do jejum. Você vai ver, são pessoas com uma prática muito devocional e piedosa, que estão sempre fazendo jejum, senão são pessoas mais velhas, né? Então, a prática do jejum é para sentir falta, né? Mas nunca, né, o jejum tem a função de mérito. Eu jejuo, por isso eu consigo algo. Eu jejuo e daí Deus vai fazer algo. Não, o jejum não é isso. Vamos voltar lá para Mateus 6. O que ele diz? Mateus 6, que foi a nossa base, tá, Vinha? Se você quiser colocar aí, foi Mateus 6, 16, 18 e Mateus 9, 15. 15, acho que vai até os 17 e 18 também, tá? Eu não lembro agora. Eu vou ler de novo, só pra gente, né, enfatizar aqui, ó. Mateus 6, o 16, né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuar, unge sua cabeça, lava o rosto, né? Com o fim de não parecer que está jejuando. Faz isso em secreto, e em secreto teu pai te recompensará. Então, vamos entender um pouco disso. O fariseu, ele estava ali, ele fazia, porque ele queria aplauso, ele queria mostrar para o povo ali, para todo mundo, que ele estava em jejum, que ele era um homem que fazia jejum, que ele não sei o que tem. Inclusive, porque os fariseus, lembra que eu falei no começo? Eles jejuavam como prática 2 vezes por semana, de segunda e de quinta. Então, eles estavam ali para jejuar e queriam mostrar para as pessoas, certo? Então, tá. Então, se é para isso que você quer o seu jejum, então a sua recompensa tá aí. Qual é a recompensa deles? Aplausos. Já viram que vocês estão fazendo, você já está sendo recompensado. Se é o que você quer mostrar para os outros, já recebeu sua recompensa. É isso que Jesus está falando. Agora, você não faz igual eles. Quando jejuar, ninguém precisa saber, né? Você não precisa pegar assim,
Facebook, status do dia, em jejum. Não precisa disso, né? Ninguém precisa saber que a gente tá jejuando. Não é que você não pode falar que você tá jejuando. Por exemplo, tô eu aqui, a Vinha vem e fala assim, Fê, um lanche que eu fiz, né? Um sanduíche aqui que eu fiz pra você. Vinha, não quero, obrigada, eu tô em jejum. Pronto, eu posso falar que eu tô numa situação assim, mas eu não tenho que ficar evidenciando, nossa, eu tô em jejum, nossa, como é difícil, nossa, é isso que tá sendo questionado aqui. E quando se fala em recompensa, o que Jesus tá falando assim, ó, Deus tá vendo, o Pai tá vendo, e Ele vai te recompensar. O que Ele vai te recompensar? Gente, em mais presença de Deus, em mais vida de Deus na sua vida, mais dele pra você. Não é assim, o seu pai que vem em secreto, que você tá jejuando, por causa disso ele vai te dar a sua bênção. Não quer dizer isso, porque muitas pessoas jejuam para alcançar uma bênção e a bênção muitas vezes não vem. Não é? Muitas coisas já aconteceram. Eu jejuei muito no passado para conseguir emprego, e o emprego muitas vezes não veio, tá? A gente vai entender um pouquinho disso depois. Então, assim, a recompensa que o Senhor tá falando aqui é sobre o que o jejum tem como objetivo, não é afligir sua alma, não é para você entender que você precisa de Deus cada vez mais. Então, não, Deus vai mostrar para você mais dele, ele vai te dar mais dele. É isso que é a recompensa, tá? Não é a recompensa de um pedido egoísta e pessoal, tá? É a recompensa do Senhor. É desejável que a igreja jejue, né? É desejável que a gente jejue. Mas os motivos que envolvem o jejum têm a ver com crises econômicas, que nem, por exemplo, o tempo que nós estamos vivendo de pandemia, escolhas para determinadas coisas, por exemplo, liderança, escolhas muito importantes a serem tomadas, né, dentro da vida eclesiástica, jejuar pela igreja, né, jejuar por uma obra missionária que vai precisar ser feita, tá? Então, o jejum, ele tá dentro desses contextos. Gente, veja tudo que a gente leu. Nenhum jejum, nenhum exemplo bíblico de jejum foi pessoal. Vocês percebem isso? Foi para que eles conseguissem algo. Tudo tinha a ver, tinha pedidos, por exemplo, nos proteja na viagem, que Esdras faz jejum, mas é o povo. Não era para Esdras só. Quando o jejum de Neemias, por exemplo, foi individual, foi em arrependimento, foi em desespero pelo povo. Tudo tinha a ver com aflição de alma, humilhação, clamor, súplica por um povo que sofria, por uma guerra que estava iminente, por situações profundas, né? Era para isso que o jejum acontecia. O jejum, quando ele acontece na nossa vida, ele tem como função mostrar muito quem nós somos, né? Então ele vem trazer como recompensa, que eu estava falando, mais de Deus, mais transformação de mim mesmo, mais vida de oração, mais fruto de piedade na minha vida. Ou seja, o jejum é igual a crescimento espiritual. Por isso ele é uma disciplina. E por isso a gente coloca ele como uma prática de disciplina. Então, né, tem que ser buscado nesse objetivo, tá? Mas, né, o que se espera, então, é que a gente jejue corretamente, com a intenção e a prática correta, tá? Então, ó, não é jejum. Vamos falar de coisas pontuais. Respondendo até algumas perguntas que vocês vão ver que vão estar encaixadas aqui, as perguntas que mandaram pra mim. Não é jejum. Vou jejuar de Netflix. Não é jejum. Vou jejuar de rede social. Não é jejum. Vou jejuar 30 dias, 1 ano, sem comer chocolate. Não é jejum. Não vou comer pão, não vou comer massa. Tudo que é de comida que você tirar, não vou comer isso, não vou comer isso, não vou comer aquilo. É dieta, tá? Não é jejum, tá? Ou pode ser essas coisas que eu acabei de mencionar. Netflix, não vou assistir Netflix por 1 semana. Não vou ver redes sociais 1 mês. Tudo isso é consagração. E, gente, é super válido fazer. Mas é consagração, tá? É consagração. Jejum é de comida. Tem que ficar sem comer.
Comer mesmo. E não é ficar sem comer 4 horas, 5 horas, porque a gente aguenta facinho ficar, né, sem comer esse período. Jejum, para ter uma angústia aqui dentro e começar a te incomodar, gente, sei lá, eu posso estar enganada, tem gente que vai sofrer mais cedo do que isso, mas eu acho que é umas 8 horas, pelo menos, né, você ficar sem comer. Pensar, né, eu lembro até que eu conversava muito com a Marielle disso, que eu falava assim, pô, esse povo faz jejum intermitente aí pra emagrecer 10, 12, 15, 18 horas, né? Eu falei pra Marielle uma vez, eu falei assim, eu me recuso a fazer jejum intermitente, se nem pra Deus eu tô fazendo, né, em consagração um tempo desse, né? Porque assim, as pessoas fazem com facilidade, muita gente. Então a gente como cristão também tem que ter a cabeça aí no lugar e pensar, né, que é pelo menos umas 8 horas para ser um jejum aí de aflição de alma, senão não vai ser, né? Isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando, né? Então, essas coisinhas que a gente tira, elas são válidas, gente, são preciosas, né? Mas elas são consagrações, tá? Elas não são jejum. A Dê falando de uma cliente ficou 72 horas, né? Eu tenho uma amiga também, ela fica esse período sem comer, é uma coisa de louco, né? Então, assim, gente, hoje com essa questão aí do jejum intermitente, com pessoas praticando isso com tanta facilidade, é lógico, cada um sabe o limite de si, a gente tem que ver aquilo que nos causa essa aflição de alma mesmo, tá? E pensar que é nesse contexto que o jejum deve entrar na nossa vida, tá? Então, o jejum, como eu falei, não tem que ser status de face, né? Você não precisa ficar alarmando todo mundo, mas não quer dizer que você não possa comentar com alguém e tal, tá? E aquilo que eu falei no começo também, que jejum não é barganha, não é por mérito. Então, é outra coisa. Eu vou jejuar 15 horas e Deus vai me dar isso. Não vai, tá? Porque se a gente partir desse ponto, gente, eu tô jejuando para conseguir tal coisa. Veja bem, o seu jejum, como eu vou explicar isso? Vamos ver se eu consigo. Porque entra na mesma condição de oração, gente. Ó, por exemplo, eu vou falar um testemunho meu. A minha irmã mais nova, a Nádia, hoje ela tá com 35 anos, mas com 17 anos ela teve câncer, né? Muita gente, né, acompanhou a minha história com ela e tudo mais. Um câncer na cabeça, muito grave e tal. Naquela época, naquele período, a situação aconteceu assim. Ficamos sabendo, ela entrou no hospital, foi pra UTI, assim, um negócio que não deu tempo de respirar, né? Eu olhei pra minha irmã olhou pra mim, a Camila, minha irmã do meio, e a gente olhou uma pra outra e falamos assim, a gente só vai comer quando tiver uma boa notícia. Ou melhor, quando a gente tiver uma notícia dela, né? Só nesse momento a gente vai comer. E a gente fez isso de repente, né? Naquele momento. E tipo assim, já não tinha comido, já não tinha almoçado, e aí falou isso pra Deus, e conversamos uma com a outra ali, consagramos juntas e falou, vambora, né? E deu, eu fiquei 52 horas, né? A Camila quis ficar um pouco mais, né? Ela esperou um pouco mais. O meu deu 52 horas. Qual foi o motivo do nosso jejum? A minha irmã, lógico, que a minha irmã vivesse, que a minha irmã não morresse. Mas o contexto nosso ali era uma aflição de alma, sim. Nós estávamos desesperados para que o Senhor pudesse curá-la, né? E a gente orou muito, e a gente estava ali sem comer, orando, clamando, buscando, certo? Foi um jejum específico? Foi para uma situação específica, mas não havia uma intenção mesquinha. Vocês conseguem entender isso, né? Eu não estava ali falando, 52 horas de jejum, minha irmã vai ser curada, Deus vai me ajudar. Não era isso que estava acontecendo, não era essa a intenção. Então, tanto as nossas orações como o nosso jejum, ele não pode estar nessa condição, né? Eu vou orar 7 dias sem parar, todo dia 6 horas, para Deus me dar isso. E aí Deus vai ver que eu orei, Deus vai ver que eu jejuei e eu vou dar. Gente, só vou fechar a porta aqui. E aí Deus vai me dar isso porque eu orei, porque eu fiz. Vocês entendem o que eu quero explicar com mérito? É nesse sentido, tá? Mas não quer dizer que a hora que você tá orando por um momento difícil, por aflição, por desespero, ali que você tá colocando isso, não vá ser, né? Deus não pode atender.
eu não quero que vocês fiquem com dúvida disso. Vou dar o mesmo exemplo do trabalho. Poxa, eu tô desempregada quase um ano. Eu preciso trabalhar, é uma coisa importante na minha vida. Eu não tô tendo mais de onde tirar recursos. Então eu vou consagrar o jejum pro Senhor de um período. Eu vou orar e clamar ao Senhor, porque eu tô precisando disso. É um pedido legítimo, tá, gente? Eu não tô dizendo que você não vai poder fazer jejum por isso, tá? Mas é importante que você entenda o lugar que o jejum está, que ele está nesse lugar de aflição de alma e que você tem que estar buscando a presença de Deus. E que se Deus der o emprego ou não der, tá tudo bem do mesmo tamanho. Você não está usando o jejum para conseguir algo. Entende? Né? Porque daí entra naquela coisa que é pelo meu esforço. E não existe isso, gente. Não é pelo nosso esforço, nem na oração, nem no jejum, nem no nada, tá? O Senhor vai dar se tiver que dar, não vai dar se não tiver que dar, né? Eu já orei e jejuei por uma determinada coisa, totalmente legítima, totalmente bíblica, e o Senhor não me deu e não me deu até hoje, né? E um dia ainda me falou, e você vai me amar se eu decidir que eu não vou te dar? Então eu tinha que ter resposta se eu ia continuar. Então, às vezes não vai vir, né, aquilo que nós estamos pedindo, mas a gente precisa entender o lugar do jejum, certo? Se vocês tiverem dúvida disso que eu tô falando agora nesse finalzinho, pergunta pra mim depois, tá? Então, o que a gente vai ver agora é o final mesmo, tá, gente? Eu vou falar de Isaías 58, que é o mais importante pra gente entender, que é o verdadeiro jejum. E depois eu vou entrar na parte de dicas, como você deve jejuar, tá? O jejum de um dia, o jejum de 3 dias, jejum de horas, jejum de 40 dias, como seria o ideal fazer. Vou explicar um pouco da parte prática disso, tá? Vou falar sobre as crianças, vou falar algumas outras coisas. Só que nós temos 3 minutos, então não vai dar, certo? Então, o que eu ia pedir pra vocês, enquanto eu tô encerrando a live, tá? Você vai abrir sua Bíblia, se você estiver seguindo aí ou não, em Isaías 58, tá? Que é onde a gente vai começar a ler, a falar um pouquinho aí do jejum que o Pai espera, tá? Tá? E, né, para fechar esse bloco aqui, dizendo que não adianta jejuar sem transformação de alma, né? Se a gente não tiver nossa alma constantemente mudando e sendo transformada, não vai adiantar a gente ficar jejuando, né? Porque o jejum tem essa função de nos transformar, tá bom? Então, eu já volto e quem tá aqui online comigo, continua comigo, tá? Nem 2, é 1 minutinho e a gente já tá de volta aqui.